Autovalores e autovetores. Diagonalização de operadores. Cálculos que exigem multiplicação de matrizes podem ser simplificados se usarmos matrizes que são diagonais. Em alguns casos, podemos mudar a base do espaço vetorial de modo que a representação de um operador linear seja diagonal. Esse procedimento é chamado diagonalização. Podemos escrever o operador linear f nas bases beta e beta'. Então, aplicado a um vetor v, temos as seguintes representações, em termos de beta e em termos de beta'. Efetuando a mudança de base, temos a seguinte relação entre a representação do operador linear nas diferentes bases. Temos, portanto, que se quisermos obter a representação do operador linear na base beta, a partir da representação linear da base na base beta', basta usar esta relação usando a matriz mudança de base. A questão é, existe uma base na qual o operador linear possui uma representação cuja matriz é diagonal? Se existe, como obtê-la? Exemplo. Seja a matriz A. Suponha que ela represente o operador linear f na base beta. Nesse caso, a base canônica. Se calcularmos os autovalores e autovetores, então temos três autovalores distintos associados a três vetores linearmente independentes, respectivamente. Podemos montar uma base com esses autovetores. E se passarmos a matriz A, a representação do operador linear f, de beta para beta', vamos descobrir que a sua representação matricial agora é diagonal, sendo que os elementos da diagonal são justamente os autovalores de f. Vamos estudar outro exemplo. Então agora temos uma outra matriz. Estudando os autovalores e autovetores dessa matriz, agora encontramos apenas dois autovalores distintos. Associados ao autovalor menos 2 temos o vetor 2, 1, 0, e associado ao autovalor lambda igual a 1, temos os vetores 0, 0, 1 e 1, 2, 0. Note que esses dois vetores, no entanto, são LI, linearmente independentes. Portanto, podemos ainda montar uma base com esses autovetores, a base beta'. Então, novamente, utilizando essa base, a representação do operador linear agora vai ser diagonal, sendo que o autovalor menos 2 aparece uma vez e o autovalor 1 aparece duas vezes. Como último exemplo, seja a matriz A, 0, 1, menos 1 e 0, numa base qualquer. Se tentarmos calcular os autovalores e autovetores, vamos chegar à conclusão que essa matriz não possui autovalores reais. Se ela não possui autovalores reais, então ela não pode ser diagonalizada.